Fala pessoal, beleza? Bom, aqui é o Marcos, professor e dono aí da Terabyte Center, né? Onde a gente atua com desenvolvimento de software e também atuamos no ramo da educação através de cursos de programação, beleza? E o assunto de hoje aí é qual linguagem de programação você iniciante, deve escolher, beleza? E esse vídeo aqui lembrando que eu vou dar a minha opinião, tá? Levando em conta a minha experiência que eu tenho na área, tá bom? E os erros e acertos que eu também tive ao longo do meu caminho, tá bom? E eu vou fazer uma análise das principais linguagens aí do mercado, beleza? Vamos aí ao que interessa. Bom, beleza, tem várias coisas que você iniciante, estudante, etc., tem que fazer, mas eu separei aqui algumas das que eu, ao meu ver, né, conforme que eu já aprendi, né, nessa área, ao meu ver, a primeira coisa que você tem que saber para estar escolhendo uma linguagem de programação antes de tudo mesmo, é o que você quer fazer na área, tá? Bom, como assim o que você quer fazer? Por exemplo, qual tipo de desenvolvimento você quer fazer? Ou seja, você tem que identificar, fica alguns dias, anota, pesquisa o máximo que der, qual tipo de desenvolvimento você se vê fazendo na programação. Sejam sites, aplicativos, sistemas, inteligência artificial, IoT, embarcado, trabalhar com análise de dados, por exemplo, aplicativos mobile, jogos, trabalhar com servidores, trabalhar com robótica, trabalhar com serviço da nuvem, tá? Enfim, existem um emaranhado de tipos de desenvolvimento. Então é muito importante que a primeira coisa antes de tudo é que você identifique o tipo de desenvolvimento que você quer fazer com a programação, tá bom? Essa é a primeira coisa disparada, tá? A segunda coisa é você identificar o seu perfil profissional, tá? Como assim o seu perfil profissional? Bom, existem vários tipos de perfis, né, de personalidades, digamos assim, de uma pessoa. Mas o importante aqui é você meio que olhar para quem você é hoje, por exemplo. Como que você é? Você é uma pessoa bastante curiosa, entusiasta, uma pessoa meio acomodada, ou é muito ambicioso, é esforçado, tá? Você é daquelas pessoas que preferem mais o presencial, você é daquelas pessoas que preferem o home office. Então você tem que olhar o seu perfil profissional, tá bom? Porque se você não souber identificar o seu perfil profissional, pode ser que você não consiga identificar a linguagem de programação, né, que vai te dar a oportunidade que bata com o seu perfil. Porque acontece muito da pessoa, por exemplo, eu escolhi programar em JavaScript. Aí vai lá, essa pessoa, ela até escolheu a linguagem que ela gosta, porém, a linguagem dela não bateu com o perfil dela. Ou seja, ela é aquela pessoa meio acomodada na linguagem, e aí ao invés dela sempre estar se atualizando, se acomodada na linguagem e na vaga, né? Então ao invés dela sempre estar se atualizando, aprendendo coisas novas, por exemplo, ela é acomodada e ela acaba ficando para trás, tá bom? Isso se a pessoa já tá na área, porque muitas das vezes ela nem entrou ainda na área, né? Por exemplo, usando JS e ela acomodada, eu aprendi o básico e vou tentar concorrer para as vagas, e não é assim que funciona. Agora, para uma pessoa que tem um perfil curioso, um perfil ambicioso, uma pessoa esforçada, uma pessoa que sempre está em busca, né, de conseguir aprender algo novo, que sempre está fazendo projetos, sempre está fazendo network, obviamente essa pessoa ela vai ter mais facilidade, tá? Não vai ser algo simples,
tá? Mas ela vai ter mais facilidade a longo prazo de estar entrando na área, porque o perfil profissional e estudantil dessa pessoa é um perfil mais positivo, entendeu? Não tô dizendo em hipótese alguma que você ser acomodado em algum momento seja ruim, mas existem muitos casos de pessoas que ou saem da vaga que elas estavam ou nem conseguem entrar porque elas pensam que só saber o básico ou só saber aquilo ali tá bom, e na verdade não. E sem falar também no caso, por exemplo, do home office, tá? Por exemplo, às vezes a pessoa ela escolheu a linguagem que ela se familiarizou, a linguagem, por exemplo, Python, por exemplo, só que ela não consegue achar vaga de jeito nenhum. E o perfil profissional para um tipo dessa pessoa, né, o perfil dela seria um perfil que só quer trabalhar home office, então ela teria um problema. E o que acontece, ela acaba desistindo da área por conta disso. Então é importante, quando eu falo você encontrar seu perfil, é que tipo de pessoa você é, tá? Estudando e trabalhando, tá? Existem várias coisas que você tem que analisar, tá bom? E caso você queira ter um detalhamento mais completo dessa explicação do tipo de perfil, o que você tem que pensar antes de entrar na área, aconselho você ver o vídeo ali que eu tô postando aí esses dias, tá? Que eu postei esses dias sobre o que um dev iniciante precisa saber, beleza? E aí depois você volta aqui e termina de ver o vídeo sobre qual linguagem de programação escolher, porque antes da linguagem que você vai escolher, você tem que saber quem é você na área, quem é você nos estudos, tá? Então, sabendo disso, vai ser muito mais fácil, tá bom? Você conseguir entrar no mercado aí e começar a trabalhar. E por fim, parece ser meio óbvio, mas eu coloquei aqui de propósito, que é o que? Tome uma decisão, tá? Não fique semanas, meses pensando, qual que é meu perfil, qual que é o tipo de desenvolvimento que eu quero fazer. Por mais que você é iniciante, primeiramente, você está interessado em atuar na área. Então, a sua lição, né, o seu dever de casa, digamos assim, é pesquisar sobre ela, né? Então você está vendo aqui comigo, obviamente, vídeos, né? Esse vídeo aqui, tem mais outros aí no canal que você pode estar vendo também, sobre dicas, né, conselhos, informações que o iniciante aí, programador, tem que ter. Mas cabe a você saber tomar a decisão final sobre o tipo de desenvolvimento que você quer fazer. Isso cabe a você identificar o seu perfil, tá bom? Eu só vou te dar o norte, ou seja, eu não vou falar você tem que escolher essa área e esse tipo de desenvolvimento. Coisa que eu vejo muitos devs, tá? Inclusive devs experientes falando, aprenda essa linguagem o quanto antes, essa linguagem é a melhor para você aprender. Só que aí que tá, beleza, a linguagem é maravilhosa, até porque ninguém faria uma linguagem de programação e investiria milhares de dólares ali, milhões de dólares à toa. Mas antes você tem que fazer o que te agrada, o que você quer fazer, tá? Porque é isso que a longo prazo vai valer a pena. Muito legal, você vai lá entrar na área, fica um ano, mas não gostou, e aí? Você vai trabalhar o resto da vida com uma coisa que você não gosta? Então, e pior ainda, você trabalhar com uma coisa que você não gosta, melhor dizendo, pior que tem, não é nem você trabalhar com o que você não gosta, é você atuar na área que você gosta, que é a área de tecnologia, programação, mas trabalhando de um jeito que você não gosta. E é por isso que eu falo pra você, é importante você identificar que desenvolvimento você vai fazer na área e o seu perfil, porque assim você vai conseguir tomar uma decisão. E não se engane não, você não vai ficar meses pensando nisso, porque é algo básico. É fácil você, de certa forma, identificar o que você gosta ou não. Não estou dizendo aqui, pessoal, que você tem que ter 100% de certeza absoluta. Eu só me vejo fazendo, por exemplo, aplicativos, tá? Aplicativos web, aplicativos mobile, então só me vejo fazendo isso. Não estou dizendo que é esse tipo de mentalidade que você tem que ter, mas é aquilo, se você tiver, beleza, maravilha, não tem problema nenhum, já até melhor. Mas caso você
no início, eu só acho que me vejo fazendo sistema embarcado, né, que é aqueles sistemas de softwares que vêm embutidos no hardware, né, aquelas geladeiras, micro-ondas, etc. Só me vejo fazendo jogo. Tudo bem, é muito bom já você ter identificado o tipo de desenvolvimento que você quer estar atuando. Isso aí é o primeiro passo, tá bom? E isso é coisa assim que você tem que enxergar, né, identificar em poucos dias, porque diz respeito a você, ou seja, você não pode chegar e terceirizar a sua decisão para mim e falar, ou para qualquer outra pessoa e falar qual desenvolvimento você quer que eu faça. Não é assim, a vida é sua, você só tem uma vida, faça o que te agrada, tá bom? Então por isso que eu até deixei aqui para vocês, é normal que você tome essa decisão em pouco tempo, porque diz respeito a você, algo que você gosta, não é muito difícil enxergar isso. E aí com o tempo você pode ir gostando de outras áreas, mas a primeira de todas as coisas que você tem que fazer é isso: identificar o desenvolvimento que você quer estar fazendo na programação, o seu perfil profissional, e tomar uma decisão no que diz respeito a qual é o seu desenvolvimento que você vai iniciar e o seu perfil profissional. E a longo prazo você pode, né, migrando para outro tipo de desenvolvimento, aprendendo outras coisas, ou até mesmo adaptando o seu perfil profissional e estudantil. Bom, agora, né, a gente está numa parte muito importante aqui, que ao meu ver não é a mais importante, porque voltando aqui, para mim esse aqui é o mais importante. O que você quer fazer, esse é o mais importante disparado. Mas a gente também não pode ser cego, né, a ponto de fechar os olhos para isso aqui que eu vou passar para vocês, que é o que? É você escolher e focar em uma linguagem, tá? Porém, para você escolher e focar numa linguagem, 3 coisinhas aqui que ao meu ver são as mais importantes, que seriam o que? Os projetos que essa linguagem está envolvida, a curva de aprendizado para essa linguagem e a barreira de entrada no mercado, tá? Lembrando, pessoal, ao meu ver, levando em conta a experiência que eu tenho na área já, os meus acertos e erros, e até hoje eu estou aprendendo, né? Tô há anos aí na área, estudando e trabalhando. Então o que você quer fazer é o mais importante, tá? Disparado. Mas você também não pode ser cego, fingir que isso aqui não existe, tá bom? Que seria o que? O primeiro ponto aí, projetos. Então você vai olhar para a linguagem de programação que você for escolher, sei lá, Hub, Python, C#. Lembrando, eu não vou puxar sardinha para nenhuma linguagem, tá bom? Por mais que eu trabalhe ali com o mundo .NET, tá? E também ensine programação .NET ali no curso, tá? Que se você quiser saber mais é só conferir o link da descrição. Por mais que eu atue com o C# fortemente, fazendo jogos, etc. E também eu ensino tudo e mais um pouco para os meus alunos ali. Por mais que, né, essa seja a minha realidade, ainda assim eu não vou puxar sardinha para a linguagem, porque cabe a você identificar o que você quer fazer, tá bom? Só que obviamente eu vou falar todo o macro ambiente, digamos assim, ou seja, tudo que tem fora, tá bom, desse mercado e dentro do mercado que diz respeito a trabalho com qualquer linguagem que você escolher. Então, isso que eu tô passando para vocês não diz respeito só a C#, só a JavaScript, só a Python, diz respeito a tudo, no geral, tá bom? Porque isso que eu tô passando se aplica a todas as linguagens. E aí, quanto mais sobre isso aqui que eu tô passando para vocês e vou passar, né, para vocês, quanto mais eu passar, mais fácil vai ser a sua tomada de decisão, tá? Bom, então você tem que saber os projetos que essa linguagem está envolvida, tá, pessoal? Como assim projetos? A linguagem, o tipo de desenvolvimento, ele é feito com o quê? Com uma linguagem de programação, tá bom? Sites, aplicativos, sistema, inteligência artificial, internet das coisas, etc. Esses são tipos de desenvolvimentos, tá? Agora, os projetos que essa linguagem pode fazer pode acabar variando um pouco, porque, por exemplo, vamos lá, o JavaScript, por exemplo, JavaScript ele faz basicamente qualquer tipo de projeto que você imaginar, né? Aplicativo mobile, até inteligência artificial, faz sistemas web, com seus frameworks ali, Angular, né?
React, ele faz aplicativo web, né, single pages, até jogos ele faz, ele trabalha também com Arduino, então ele faz muita coisa. Porém, é aquilo, o tipo de projeto que ele faz, tá, diz respeito ao quanto você quer saber, né, ao quanto você vai precisar saber daquela linguagem, e também diz respeito ao que você quer fazer de projeto com essa linguagem, tá bom? Porque às vezes você quer atuar no desenvolvimento web, por exemplo, usando JavaScript, mas você não quer atuar, por exemplo, no back-end com ele. Então vão ter muitos projetos ali, né, ou tipos de softwares, né, que você quer estar fazendo com essa linguagem, que não necessariamente você tem que aprender, tá? Então às vezes você quer ser só front-end, né, e você quer ser bom nos frameworks web ali front-end, sei lá, Bootstrap, Tailwind, né, Angular, Vue, enfim. Às vezes você só quer aprender eles, ou às vezes você quer fazer projetos grandes, como sistemas, projetos como aplicativos, né, vinculados a grandes sistemas. Por exemplo, você poderia estar usando C# com .NET MAUI, ou você poderia estar usando React Native, tá? Então, cabe a você identificar o que é a sua linguagem de programação, tá? O tipo de projeto que ela consegue fazer, porque com o tempo assim, eu falo coisa rápida, tá? É questão de poucos dias você vai identificar que, por exemplo, a linguagem que você escolheu, ela faz o desenvolvimento que você quer fazer, ela consegue entregar o tipo de desenvolvimento, mas às vezes esse tipo de desenvolvimento que ela consegue estar atuando, às vezes não é para todo tipo de projeto, ou seja, projeto grande, tá bom? Ou projeto pequeno. Então, como eu falei, o JavaScript, por exemplo, estou dando um exemplo, não estou criticando e nem também puxando sardinha para a linguagem, mas o que eu quero dizer é que no caso do JavaScript, por exemplo, ele para projetos grandes, ele vai exigir que você saiba mais do que uma única linguagem. Então, a gente vai cair aqui no ponto da barreira de entrada, ou seja, uns exemplos do porquê que você tem que identificar que tipo de projeto essa linguagem faz, porque no caso do JavaScript, você não vai conseguir fazer coisas muito grandes assim, sistemas web, ou por exemplo aplicativos de banco, algo do tipo, só usando o JavaScript, tá? Você vai ter que saber muitas coisas ali, TypeScript e etc, tá bom? Um mínimo ainda, tá? Que você vai ter que saber, tá bom? Agora, no caso, por exemplo, do C#, do Java, dependendo do tipo de desenvolvimento que você for atuar aí, os projetos que eles trabalham, eles conseguem atuar muito bem em projetos grandes, né, para grandes empresas onde vão ter milhões de usuários, e também para projetos pequenos. Mas é aquilo, às vezes o projeto pequeno que você quer estar fazendo ali, você quer estar usando uma linguagem simples, uma linguagem que não exige, como por exemplo aqui no tópico, uma curva de aprendizado grande, né? Ou seja, você vai fazer uma single page ali, você não precisa estar usando o ASP.NET, por exemplo, que é um framework grande aí do mundo do .NET, ou não precisa estar usando um outro framework Java, tá? É só um exemplo que eu tô dando para vocês, tá legal? Então, por mais que você saiba que você quer fazer, por exemplo, um tipo de desenvolvimento específico, sistemas, inteligência artificial, etc., ainda assim você tem que saber em qual tipo de projeto essa linguagem ela consegue estar entregando, ou melhor dizendo, de que forma, porque muitas linguagens, como eu disse antes, elas conseguem entregar todo tipo de projeto, mas umas você vai ter uma curva de aprendizado muito maior, você vai levar mais tempo, vai ser um pouco mais maçante, digamos assim, para você fazer, ou até mesmo complexo. Ou seja, no que diz respeito a projeto grande, o aconselhável é você usar linguagens que são mais estruturadas, ou de preferência orientadas a objetos, que são melhor organizadas, que tem uma boa comunidade, tá bom? Que tem um bom suporte. Porém, é aquilo, existem linguagens também que elas conseguem entregar todo tipo de projeto, mas com a maior facilidade, com um menos tempo de desenvolvimento, com uma curva de aprendizado menor. Só que aí que tá,
Beleza, mas no que diz respeito à minha entrada no mercado, ou seja, a sua entrada no mercado, né, de dev iniciante, no que diz respeito a isso, você vai ter que se preocupar com a barreira de entrada, ou seja, você vai usar o tópico do projetos e o tópico de curva de aprendizado, mas para você tomar a decisão em cima da barreira de entrada, até porque você não vai ficar teorizando e não tomar uma decisão, ou seja, aprender linguagens populares, né, embora vai ser mais rápido, mas você entrar no mercado com elas, né, ou seja, com essas linguagens que são populares, linguagens que só conseguem atuar com projetos pequenos, ou até mesmo projetos grandes, mas essas linguagens que são meio simples e fáceis de se escrever, como por exemplo Python e JavaScript, não estou criticando, só estou dizendo a realidade é essa. Você entrar no mercado com essas linguagens populares, tá bom? Vai ser mais demorado e vai ser muito seletivo, porque aquilo não é porque a linguagem é fácil que você vai entrar no mercado facilmente, porque ninguém é idiota, digamos assim, né? As pessoas sabem que a linguagem é fácil, então o que elas vão fazer, todo mundo vai aprender aquela linguagem. E o que vai acontecer? Vão ter para cada vaga que usa essa linguagem 10.000 candidatos, por exemplo. Então, quem é você, digamos assim, na fila do pão? Quem vai ser você na hora ali da entrevista? Por isso que eu tô falando. Quando você for escolher a linguagem e focar na linguagem, você tem que levar em consideração o projeto que ela está envolvida. Essa linguagem aqui, ela atua no desenvolvimento que eu quero, mas é só para projeto grande, porque para projeto pequeno a gente estaria, sei lá, usando uma bazuca para matar uma mosca, por exemplo, tá? Ou pode ser o contrário, essa linguagem ela atua no desenvolvimento que eu quero, mas ela só é mais indicada para projeto pequeno, né? Porque para projeto grande eu vou ter que saber um monte de coisa, tá? Não tô dizendo que não é para você escolher essa linguagem, tá bom? Seja ela atuante só, mais indicada, melhor dizendo, para projeto grande ou pequeno. O que eu tô dizendo é, saiba identificar o tipo de projeto que ela atua e a curva de aprendizado, porque aí vai de você. Se você viu o vídeo lá, o que um dev iniciante deve fazer, né, para estar entrando na área antes de tudo, né, nesse ano aqui, você vai saber o porquê que eu tô dizendo isso aqui, tá bom? Porque existem realidades diferentes. Às vezes uma pessoa tem mais tempo, então ela vai ter mais paciência, ela não vai ter tão estresse, ela não vai ter tanta pressão, tá, para poder estar evoluindo e estar aprendendo o mínimo necessário para entrar na área. Porque, por exemplo, às vezes a minha linguagem ela atende o desenvolvimento que eu quero, mas ela só atua para projeto, ela é mais indicada, melhor dizendo, para projeto pequeno. Então, se eu quiser fazer projeto grande com ela, eu vou ter que saber mais coisas. Só que esse saber mais coisas vai exigir uma curva de aprendizado maior. Porém, é aquilo, se você tem tempo e paciência, você vai aprender, não tem segredo nenhum. Vai fazendo projeto e publicando, né, aumentando sua rede de network, que você vai evoluir tranquilamente, tá bom? Bom, sobre a curva de aprendizado, galera, só ressaltando um pouco melhor ela, né, vamos detalhar ela aí, seria você identificar, como eu já disse, né, o tipo de projeto que ela atua, mas tecnicamente falando, seria também você saber que linguagens compiladas e orientadas a objetos vão exigir mais tempo para que você as aprenda do que uma linguagem interpretada, né, uma linguagem popular ali, tá bom? Não necessariamente por ser uma linguagem popular ali, entre aspas, como por exemplo JavaScript e Python, existem outras ali também, mas melhor dizendo, mais por ser uma linguagem raiz, sabe? Aquela linguagem compilada, fortemente orientada a objeto, como C# e Java, por exemplo, tá bom? E existem outras linguagens também. Então saibam que quanto mais estruturada, quanto mais organizada, quanto mais raiz for essa linguagem, por isso que eu até disse linguagem compilada, né, junto com orientada a objeto, porque normalmente linguagens compiladas como C# ali e Java, né, pelo menos teoricamente falando, né, são orientadas a objetos normalmente, na maioria das vezes, tá bom? Bom, resumindo, né,
Quanto mais raiz, por exemplo, for uma linguagem C, que por mais que ela não seja orientada a objeto, mas ainda assim é uma linguagem raiz, ou quanto mais organizada, mais estruturada por conta da orientação a objeto essa linguagem for, vai levar mais tempo para você aprender ela. Enquanto que para você aprender JavaScript, Python, etc., essas linguagens rápidas aí, interpretadas, vai ser fácil, mas para você entrar no mercado vai ser aquilo, né? Vai ser muita pessoa para muita vaga. Então, vão ter muitas vagas para a linguagem que você está concorrendo, mas vão ter também muitos candidatos. Enquanto que você preferir se especializar naquelas linguagens raízes, que podem ser linguagens compiladas e normalmente são orientadas a objetos, você vai levar mais tempo para aprender, né? Mas você também vai ter uma maior facilidade para entrar no mercado. E eu digo isso para vocês com experiência de causa, tá bom, pessoal? Porque uma linguagem compilada, poucas pessoas, até mesmo, eu vou até usar essa palavra, poucos têm coragem, tá? Poucos devs iniciantes têm coragem de aprender linguagem raiz, né? Como C#, Java. Só que se você vai ver no mercado, a concorrência para essas vagas não é muito grande para você entrar no mercado, diferente de uma linguagem popular, que nem já tem muito caso de pessoa, eu quero atuar no tipo de desenvolvimento com inteligência artificial. Aí a pessoa vai lá, então vou aprender Python, eu quero atuar na análise de dados, tá? A pessoa vai lá, vai aprender Python. Só que a sua curva de aprendizado do Python vai ser muito pequena, né? Questão de 1 mês, assim, você consegue saber o básico ali da linguagem. Mas para você entrar no mercado, especificamente falando, para tipo de desenvolvimento com inteligência artificial, né? E para atuar no tipo de projeto que você quer, né? Que atenda o seu perfil, etc, né? Você vai sofrer muito, porque é uma linguagem popular, ele vai exigir que você seja o cara daquela linguagem, tá bom? O cara, que você domine o máximo que você souber daquilo, que você tenha vários projetos e normalmente que você tenha experiência, tá bom? Agora, numa linguagem raiz, digamos assim, só de você saber o básico dela, na maioria das vezes, já vale a pena, porque vamos no caso aqui do C#, tá? Não puxando a sardinha para ele, mas só dele ser uma linguagem com uma forte comunidade, uma linguagem com bastante suporte, que atualiza constantemente, uma linguagem orientada a objeto, muito estruturada e etc, etc. Só de você saber o básico dela, você já consegue ter uma barreira de entrada facilitada, porque a linguagem por si só, ela é boa, ela consegue atuar em qualquer tipo de projeto. Então, se você vê que essa linguagem ela atua muito bem para projetos grandes, ela é bem indicada para projeto grande, por mais que você vai levar mais tempo para aprender ela, vai por mim, vai valer mais a pena, pelo menos se você quer entrar rápido no mercado, do que você aprender uma linguagem popular. Porque numa linguagem popular você vai estar conseguindo entregar projetos pequenos com ela, mas o mercado mesmo é focado normalmente para projeto grande. Mas não se engane, pessoal, que eu estou falando aqui não é uma regra, não é então eu só vou focar em linguagem C# Java. Não, você tem que focar no que você quer fazer. Eu conheço pessoas, por exemplo, que já até foram meus alunos, que preferiram trabalhar para startups, ou seja, startups que faz projetinho pequeno. Um aplicativinho simples, uma single page para empresas ali de vendas, marketing. Então assim, vai de você. E isso eles fazem atuando, por exemplo, um deles ali atuando só com JavaScript. Ele se especializou no Node.js e pronto. Foi coisa de 1 ano, ele aprendeu rápido, entendeu? E conseguiu estar atuando, mas em uma startup, tá bom? No início ele nem recebia, mas é aquilo. Depende do dev, tá bom? Tem pessoas que têm realidades diferentes de outras, e tem, no seu caso, você vai ter essa missão aí de identificar o que você quer, o desenvolvimento, qual que é seu perfil e que tipo de projeto aí você quer estar atuando. Se for projeto grande, não tem jeito, você vai ter que ou ser muito bom nessas linguagens interpretadas e populares, ou você vai ter que ter uma paciência, ter mais paciência, sentar a bunda na cadeira e ralar aí, ter projetos, fazer network para aprender uma linguagem orientada a objeto, uma linguagem raiz, para que sua barreira de entrada no mercado seja facilitada. Mas lembrando que existem sim exceções, como eu falei, no caso de startup, ou quando você for
fazer freelas, ou mesmo você for abrir sua empresa, você pode estar reduzindo a sua barreira de entrada. Agora, se você só está focado em ser CLT, aí sim, sua barreira de entrada sempre vai ser mais seletiva e demorada para a linguagem interpretada e popular. Caso contrário, né, você seja mais flexível, né, o tipo de trabalho que você quer, se for CPJ, freelancer, então sua barreira de entrada ela pode ser mais flexível, tá bom? Independente do projeto e da curva de aprendizado que essa linguagem vai te exigir. Bom, indo aqui para o último slide, o ponto que eu quero passar para vocês, pessoal, o último ponto aqui é: pense a longo prazo sempre, porque linguagem é a ferramenta e não o contrário, tá bom? Não é você a ferramenta que está sendo usada pela linguagem, ou seja, não é a empresa que está sendo usada pela linguagem, é o contrário. Você usa a linguagem para construir, para resolver ali o problema que você precisa, construir sistema, aplicativo, etc. Por que eu falei isso? Porque se você deixar de lado a ideia que as linguagens são apenas ferramentas, pode acontecer de você pular do barco antes desse barco aí chegar no seu destino final. Melhor dizendo, dependendo do que você for escolher para fazer na programação, se a sua escolha assim for muito nichada, ou melhor dizendo, for muito específica, como eu falei, trabalhar com inteligência artificial, por exemplo, se ela for muito específica, tá? Ou eu quero trabalhar só em fazer drones, por exemplo, eu quero trabalhar com robótica, eu quero trabalhar só fazendo algo muito específico ali na web, tá? Quanto mais específica, mais nichada for sua linguagem, mesmo que você tenha escolhido, né, o desenvolvimento que te agrada, né, levando em consideração o que eu passei lá no início para você, ainda assim pode ser que não tenha oportunidades para um iniciante nesse tipo de escolha que você fez. Aí quer dizer que você, então se não tem, eu vou desistir. Coisíssima nenhuma, porque você vai usar essa linguagem que você escolheu, levando em consideração o que eu passei para vocês aqui, projetos, curva de aprendizado e barreira de entrada, para que você entre no mercado, tá bom? Mas eu não tô no tipo de desenvolvimento que eu gosto, ou mas eu tô atuando em projetos muito pequenos, eu queria estar atuando em projeto grande. Vai por mim, vai com calma, vai trabalhando ali usando a linguagem que você gosta, tá? Porque você já escolheu, vai atuando. Por mais que ainda que você não tá especificamente no desenvolvimento que você quer e no tipo de projeto que você quer, não esquenta a cabeça com isso, vai atuando. Porque como eu falei, para um iniciante não vai ter vaga para trabalhar com inteligência artificial ou para fazer robô, etc. Você tem que ter experiência, você tem que ter feito, digamos assim, o nome seu na área, você tem que já ter uma bagagem, e para isso você vai ter que de início tá um pouco fechando a boca ali e trabalhando, até que um dia sim você vai ter bagagem e experiência para concorrer a vagas que, sei lá, só para pleno, sênior ou outros requisitos ali mais seletivos que elas vão estar exigindo, tá bom? Por isso que eu falo para você, sempre pense a longo prazo, mas o normal, o que é o normal? É você sempre estar conseguindo estar atuando no desenvolvimento. Então, a partir do momento que você tomou a decisão, o normal é você já estar ingressando ali no início para o desenvolvimento que você escolheu, embarcado, internet das coisas, jogos, etc. Mas é aquilo, nem sempre o tipo de projeto, tá, que você escolheu vai bater com o que aquela linguagem está oferecendo para o iniciante. Por isso que vão ter casos que você precisa adquirir experiência em certos tipos de projetos ou até mesmo certos tipos de desenvolvimento que usam essa linguagem, para que aí só depois, quando você já tiver uma expertise nessa linguagem, você possa concorrer para outras vagas. Mas o normal é você já entrar já de supetão mesmo, já no desenvolvimento que você quer, tá? Aí no máximo você vai mudando de tamanho de projeto ou vai migrando de empresa, tá bom? Mas o normal é isso. E aquilo, né, pessoal? Fica a dica, nunca parem de aprender, tá? Por mais que seu perfil profissional seja um pouco acomodado, tá bom? Mas seja aquela pessoa que você não quer ficar aprendendo muitas outras linguagens,
Porque é aquilo, tem pessoa que só aprende uma linguagem e pronto, né? Fica nela para sempre. Mas existem pessoas que, por mais que também, né, aprendam só uma linguagem, esse é o tipo de perfil dela, ela não quer ficar aprendendo um monte, igual muitos devs fazem. Mas se você for aprender só uma, aprenda também de uma forma que você não esqueça mais, de uma forma que você seja muito bom nessa linguagem, tá bom? Porque é aquilo, se você só sabe uma linguagem, você tem que ser o cara nessa linguagem, a não ser que você saiba bem também várias outras linguagens, várias outras tecnologias. Bom, esse foi o vídeo de hoje, pessoal, espero que vocês tenham entendido. E retomando aqui, né, recapitulando os tópicos, né, decida o que você quer fazer, tipo de desenvolvimento, identifique qual que é o seu perfil e aí tome uma decisão em cima disso aí, né? Ou seja, o que você vai fazer na área, né? E que atenda também, né? Que seja agradável ao seu tipo de perfil. E aí você vai escolher a linguagem, né? Uma linguagem que atenda o tipo de projeto que você quer e também que atenda ali a curva de aprendizado que você está buscando e que também atenda a sua barreira de entrada. Só lembrando, é claro que não é certo e errado você escolher uma linguagem que exija uma curva de aprendizado menor, mas que tenha uma barreira de entrada maior, ou vice-versa, tá bom? Vai depender do que você quer fazer na área. E caso, obviamente, os projetos e tipos de desenvolvimento para essa linguagem que você escolheu, seja Python, Ruby, C#, não importa. Se ele não tiver muita vaga para iniciante porque sua escolha foi muito específica, tá bom? Pense a longo prazo sempre, tá bom? Aguenta o tranco ali no início, fica alguns anos ali atuando com aquela linguagem, porque vai por mim. Às vezes você acaba até descobrindo novos interesses na área, que por mais que você não vá trabalhar com eles, você pode acabar não deixando eles de lado e usando eles como hobby, tá bom? Isso é muito comum, tá? Então até a próxima aí, então, pessoal. Até o próximo vídeo, beleza? Onde eu vou estar ajudando vocês mais e mais aí a estar ingressando na área e tirando as dúvidas que vocês precisam, tá bom? Para estar começando na área. Até a próxima, então. Falou!